Quando falamos em rentabilidade histórica, estamos nos referindo ao desempenho passado de um investimento num determinado período, que pode ser 12 meses, 5, 10 anos ou até mais. E é basicamente o quanto aquele investimento rendeu nesse período, ou ainda, o quanto que ele teve de oscilação nesse período. É muito importante para a gente observar também. E o ponto principal é, a rentabilidade passada desse investimento não é garantia da rentabilidade futura. Não é porque uma ação de Banco do Brasil, por exemplo, subiu 1000% nos últimos 20 anos, que ela vai subir mais 1000% nos próximos 20. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos então ao que de verdade uma rentabilidade histórica pode nos mostrar. Primeiro de tudo, o comportamento de um investimento em diferentes cenários econômicos. Por exemplo, inflação alta, crises, períodos de taxa Selic elevada. A gente consegue ter uma dimensão de como aquele ativo oscila nesses cenários. Nos proporciona também a comparação com outros investimentos semelhantes. Por exemplo, conseguimos comparar ações de bancos entre si. Banco do Brasil versus Itaú, Itaú versus Bradesco, Itaú versus Santander. E, com uma simples comparação de passado, entender historicamente quem deu um melhor retorno, ou ainda quem sofreu menos nas crises. É uma forma mais prática de avaliar a diferença entre empresas semelhantes, de setores semelhantes. Isso acontece não só para ações, mas também para fundos de ações, para fundos imobiliários. O que a comparação histórica não mostra? Reforçando, se o investimento vai continuar rendendo bem no futuro, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Se aquela empresa ou se aquele gestor vai seguir a mesma estratégia que deu certo até aqui, tanto o gestor quanto a empresa pode adotar uma nova estratégia e levar a resultados diferentes no futuro. Se as condições de mercado continuarão favoráveis para aquela empresa, para aquele tipo de investimento, tudo isso pode mudar para o futuro. Mas, olhando para o histórico, você consegue ter uma base do que pode acontecer. Vamos a um exemplo prático. Imagine que um fundo de ações rendeu 20% ao ano nos últimos 5 anos, que é um excelente retorno. Porém, se o gestor desse fundo mudou, ou se agora o mercado está em outro ciclo, esse desempenho pode não se repetir, o que é muito comum essa troca de gestores em fundos. Então é muito importante estar atento a isso para quem investe em fundos multimercados e fundos de ações principalmente. Conclusão, a rentabilidade histórica é um indicador útil, mas não é uma garantia de nada. Ela serve para entender o passado e não para prever o futuro. Por isso, não tome decisões com base apenas na performance passada dos ativos. Olhe também para o risco do investimento, a estratégia utilizada, a qualidade da gestão atual e, principalmente, para os seus próprios objetivos e para o seu perfil de risco.